amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa delícia aqui, gente, de rosquinha para o seu café da manhã, café da tarde, para sua família, para sua visita, que seja. Eu vou estar passando aqui a receita para vocês, o passo a passo, gente, e fica delicioso. Então, para começar, eu coloquei minha bacia aqui. A gente vai precisar aqui de 1,5 xícara do nosso leite, tá? Então, eu vou colocar aqui 1,5 xícara de leite. Gente, só que tem que ser o leite morno, tá? Não pode ser quente, porque senão vai queimar, né? Vai cozinhar no fermento. Então, não pode ser quente. Gente, tem que ser o leite morno do jeito que vocês conseguem colocar o dedo e não queima o dedo, tá? Só amornar mesmo. Aqui eu vou colocar aqui, né? Já liguei o fogo aqui e vou deixar amornar. Quando eu ver que ele estiver na temperatura boa, eu vou tirar, tá bom? Siga o passo a passo para vocês não errar. Então, aqui na minha bacia eu coloquei 2 ovos. Gente, pode ser, eu coloquei 2 ovos porque os ovos são pequenos, tá? 2 ovos médios, né? Mas os ovos, gente, pode colocar 2, tá? Porque a gente vai utilizar 1 quilo de farinha de trigo. E aqui eu vou estar utilizando 10 gramas de fermento biológico seco para pão. Esse fermento dá para vocês fazer pizza também, tá bom? Mas a gente vai usar aqui para fazer nossas rosquinhas. Então, coloquei o leite morno aqui na minha bacia com os 2 ovos inteiros. E agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, o fermento seco biológico e vou, né, dar uma misturadinha. Ó, usei 10 gramas, tá? Não deu pra ver, mas é 10 gramas. E vou dar uma misturadinha aqui pra gente, né? Gente, eu coloquei 1 xícara de açúcar, mas se vocês não quiserem, não precisa, porque o açúcar é opcional também, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que não podem comer açúcar, né? Então, vocês utilizam, né, 4 colheres sopa ou 3 colheres sopa de açúcar, tá? Que aí vai ficar assim, vai ficar mesmo um saborzinho de pão, tá? Aqui é a rosquinha que eu tô fazendo. Então, normalmente eu coloco assim, tá? Mas o açúcar é opcional, não precisa você estar colocando tanto que eu coloquei aqui na minha receita. Então, aqui eu coloquei 40 ml de óleo. E aqui, gente, eu vou misturar aqui, né, pra dar uma misturadinha. Gente, aqui eu esqueci de colocar, mas vocês colocam uma pitadinha de sal, tá? Pequenininha mesmo, pra realçar o saborzinho da sua rosquinha, tá bom? Eu tinha esquecido de colocar, mas vocês podem estar colocando uma pitadinha. Vai realçar o sabor e vai ficar muito bom. E agora, gente, a gente vai deixar essa misturinha descansar aqui por 5 minutinhos só, sem colocar farinha de trigo. Tá bom? Faça o passo a passo para vocês não errar a receita, tá bom? E não dar errado a sua receita. Então, preste atenção aqui no vídeo e vocês vão fazer direitinho e vão dar certo, tá? Então, aqui eu vou cobrir com esse paninho, vou deixar aqui descansar por 5 minutos. E vou voltar colocando a farinha. Aqui, deixei por 5 minutos. E agora, gente, eu vou colocar a farinha de trigo sem fermento. Porque, gente, com fermento não dá certo. Então, faça sem fermento a farinha. Porque a gente já tá usando fermento para pão, tá? Tô usando essa farinha de trigo aqui. Vocês podem estar utilizando qualquer marca aí, tá bom? Mas lembrando que tem que ser sem fermentos. Então, gente, aqui vocês vão misturar aos poucos. Não coloque de uma vez, tá? O seu pacote de farinha de trigo de uma vez e vai misturar. Não, vai colocando aos poucos. Porque pode ser que nem precise vocês colocarem todo o pacote aqui, tá? O meu até sobrou um pouquinho. E vai misturando. Não coloque tudo, porque no final, às vezes, você vai precisar de um pouquinho de farinha de trigo, tá bom? Então, vamos misturar e vamos colocar. Vocês colocam a farinha e mistura. Aí, assim que for precisando, vocês coloquem. E, além disso, fica melhor para mexer, tá bom? Então, é assim mesmo. Vocês vão mexendo, coloque, mexe. Gente, e não coloque farinha demais, tá?
para sua massa não ficar pesada demais, porque o fermento ele precisa agir na nossa massa, tá bom? E quando for fazer essas rosquinhas, gente, não tenha pressa, porque essa rosquinha ela tem que ficar no mínimo, depois que você faz a massa dela toda, vocês têm que deixar no mínimo umas 2, 3 horas só crescendo a massa, tá bom? Nesse dia que eu fiz, estava um pouquinho frio, então eu deixei umas 3 horas mais ou menos. Se o tempo estiver quente, vai depender da sua região, porque aí a massa vai crescer mais rápido, tá? Aqui demorou bastante, porque nesse dia estava um pouquinho chuvoso. Então, eu vou misturando aqui, olha, ela fica... Gente, ela fica uma massinha, não fica tão pesada, ó. Então, a gente vai misturando para encorpar todo o nossos ingredientes aqui, né? Para encorpar todo a farinha. Olha, fica assim mesmo. Então, vocês vão mexendo. Gente, vocês colocam a farinha no ponto de vocês mexerem com a mão e não ficar grudando na mão de vocês, tá? Vai colocando aos poucos para não batumar demais a massa. A massa tem que ficar, ó, macia, não pode ficar dura. A massa tem que ficar macia, não dura demais, tá? Olha, já vou virar essa massa, ó, ela tá no ponto de colocar mais um pouquinho de farinha só pra não tá grudando na mão. Mesmo assim, ainda fica um pouquinho grudando, tá? E não tem problema. Porque na hora que essa massa descansar, ela não vai estar grudando mais na tua mão. Ela tem que ficar... O segredo aqui, ela não pode ficar tão dura. Ela tem que ficar na consistência boa. E eu vou mostrar pra vocês a consistência que eu vou deixar ela descansar, tá? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de farinha só pra dar uma modeladinha na massa, dar uma abridinha na massa. Mas não é demais, tá? É assim mesmo, ela gruda, fica grudando na mão, parecendo que não vai dar certo. Mas vai dar certo, tá bom? Então, vai mexendo assim, ó, fica uma massa desse jeito. E vocês vão mexendo até o ponto de ficar, né, não tá tão desgrudando da mão. Ó, ainda mesmo assim, gente, ela ainda tá um pouquinho grudando, mas não tá tanto mais. O segredo é esse mesmo, ela tem que ficar nesse ponto para vocês estar deixando ela crescer na bacia, tá bom? Então, não pode endurecer mais para ela ficar dura demais. Então, aqui, ó, vou colocar na bacia. Vocês estão vendo que ainda estão grudando um pouquinho. Mas na hora que eu tirar ela de lá, ela não vai estar mais grudando. Então, eu vou mostrar pra vocês o ponto certo dela pra gente tá fazendo as rosquinhas. Olha, aqui eu coloquei ela na bacia. Ainda sobrou, gente, olha o tanto de farinha de trigo que ainda sobrou, nem coloquei tudo. Então, aqui, ó, vou deixar descansando e volto. Gente, depois de 3 horas, olha como ficou a massa. Não cresceu tanto por causa do tempo que tá frio, como eu disse pra vocês, ó. Olha, a massa não tá mais grudando. E eu não coloquei mais farinha de trigo, tá? Olha. Ela fica assim mesmo, gente. Ela desgruda sozinha da bacia, tá? Olha aqui o jeito que fica. Tô tentando deixar ela a massa cair sozinha, mas olha, vocês estão vendo, ela tá caindo, ó. Olha. Ela fica desse jeito aqui, então ela não fica uma massa dura e não fica pesada demais. Então, ela fica uma consistência boa para vocês fazer a rosquinha de vocês. Gente, eu sigo passo a passo que as suas rosquinhas vão ficar maravilhosas, tá? Essa ficou muito fofinha. Quando foi no outro dia, gente, ela ficou melhor ainda, tá? Olha, vocês podem fazer o tamanho de rosquinha que vocês quiserem. Eu fiz, gente, não fiz tão grande, mas mesmo assim ela deu uma crescida boa. Olha. Então, aqui eu acabei de tirar com a colher aqui pra mim, né? Tá modelando minhas rosquinhas. Gente, eu vou modelar a rosquinha vocês modelam do jeitinho que vocês quiserem aí. Pode fazer bolinha, pode fazer tipo pãozinho, o que vocês quiserem, tá? Olha, a massa fica desse jeito aqui, não precisa mais farinha. Então, ela não tá mais grudando na mão, tá bom? Então, a massa ficou uma massa desse jeito. E eu vou fazer as rosquinhas e volto mostrando vocês. Gente, eu modelei minhas rosquinhas desse jeito aqui, ó. Vocês podem estar modelando o jeito que vocês quiserem aí. Não mostrei modelando porque a gente ia demorar muito e já tava tarde. Então, aqui, agora eu trago o resultado. Olha, gente, como ficou as rosquinhas. Gente, ficou muito boa e muito fofinha. Olha o jeito que ficou.
Olha, muito fofa, né? Então aqui, gente, ela ainda tava um pouquinho quente, né? Que eu tinha acabado de tirar do forno. Deixei até em cima do forno ainda, que eu tô mostrando vocês, ó. E aqui a minha filha tava filmando pra mim, então eu tava mostrando pra vocês como ficou a rosquinha. Gente, ficou maravilhosa. Sem contar que o sabor é outro, melhor do que esse que a gente compra, tá? Olha. E você sabe que a rosquinha que você faz não tem conservante, né? Então, é bem melhor as coisas que a gente faz. Se vocês quiserem utilizar leite condensado, vocês podem colocar coco ralado por cima. Ah, gente, eu queria falar também pra vocês. Eu pincelei um pouquinho, eu pincelei ovo por cima, tá? Teve uma que não pincelei, vocês estão vendo aí. Mas se vocês não quiserem, não precisa, tá? O ovo só pra deixar ela mais bonita na hora que ela assa, tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Faça essa receita na casa de vocês. E um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!